Ontem, no encontro jovem, né, óbvio, eu não vou trazer tudo, mas um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, a Bíblia fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E quando você pensa no manso, na verdade, Jesus ainda falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é interessante porque você vai ver traduções que está bem-aventurados os humildes, porque mostra que são duas coisas que caminham juntas e tem basicamente o mesmo sentido, porque o humilde tem uma graça maior e o manso não é aquela pessoa lerda, inerte, passiva, acomodada, medrosa. Não, muito pelo contrário. O manso na palavra de Deus é alguém que tem autocontrole, que tem domínio próprio e que domina. Porque você nunca vai dominar aqui fora se você não domina aqui dentro. Não tem como você dominar aqui fora se você não domina aqui dentro. Mas quando você tem autocontrole, você tem domínio próprio, você pode ter certeza que você vai dominar aqui fora. E algumas pessoas não estão mais além, é porque dentro das bem-aventuranças, ela não pode dizer que ela é uma bem-aventurada por ser mansa, porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem que herda a terra? Os mansos. De todas as bem-aventuranças, você vai encontrar o que herda a terra são os mansos. Os mansos herdam a terra, porque os mansos são os que dominam. Mansidão é força sob controle. É uma força que tem que não está descontrolada. Ela tem controle, está debaixo de um controle, de um domínio. Ela não faz o que ela tem vontade, ela faz o que ela sabe que tem que fazer. Aquela pessoa, ela tem controle. Então ela domina. Ela herda a terra, porque são essas pessoas que têm domínio, que têm influência, porque você sabe o que esperar delas. Elas, porque o ser imprevisível é muito bom dentro de uma dinâmica do Espírito Santo, né? Eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer, né? Ele vai nos surpreender. Mas o que se espera de um cristão? Espera essa postura de autocontrole, domínio próprio. Então, essas pessoas vão herdar a terra, porque elas têm autocontrole, porque elas, dentro do padrão bíblico, elas estão alinhadas, né? Você lê na Bíblia, você encontra aquilo na vida delas. Elas herdam a terra. E a igreja é a cabeça. Às vezes a gente vê uma reclamação a respeito do mundo, mas quando as trevas aumentam, é porque a luz está diminuindo. E seja lá o que for que esteja acontecendo com a cabeça, seja de uma empresa, de uma família, de uma igreja, é o que vai acontecer com tudo que estiver abaixo. Quer dizer, a cabeça controla o corpo. E a igreja, sabidamente, biblicamente, ela é a cabeça do mundo. A igreja está aqui para liderar. E quando a igreja se torna subcultura, a igreja não atua como a cabeça, a igreja afrouxa, a igreja esmorece, é quando você vê o que você vê. O aumento de tudo. Quando nós deixamos de atuar como igreja.
no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa família, cuidar da nossa família. E é interessante ler sobre Jeremias, né, que ele é chamado do profeta chorão, mas eu quero falar um pouquinho do dilema do profeta Jeremias, que chegou no momento de questionar até a Deus. Né? Quer dizer, não, isso que o senhor falou não é possível acontecer, porque ele pregava para a igreja, ele pregava para um povo que estava na igreja, ele pregava para um povo que estava fazendo seus sacrifícios, estavam lá, aquelas pessoas estavam lá cultuando, mas elas não mudavam, e aquilo foi causando um mal nele. Foi uma luta, ele teve uma luta, um conflito profundo. Porque ele profetizava para um povo que estava cumprindo com os seus rituais, mas que tinha uma mentalidade muito estreita e que muitos não mudavam. E ele não via mudanças. Bom, e aí você sabe, veio o exílio da Babilônia, né? Que Judá foi levado cativo para a Babilônia. E quando Nabucodonosor começou a invadir Israel, e isso se deu em 3 etapas, aconteceu em 3 etapas, e foi na última que ele destruiu com o templo, destruiu com tudo, foram levantando profetas, profetizando que não, primeiro que não ia acontecer, depois que aquilo ia durar uns 2 anos, que os utensílios que tinham sido levados iam ser trazidos, que aquilo não ia ficar daquele jeito. E o Senhor vinha falando pelo Jeremias que não, o tempo a duração de 70 anos. E aí ele mandou fazer uma carta para os exilados. E você pensa que dentro desta carta vai conter assim coisas muito sofisticadas e tal, que é o que muita gente pensa. E eu vejo que tem gente perdendo tempo e até fracassando, porque está à procura de coisas sofisticadas, sabe? Eu preciso disso, daquilo. E normalmente o que vai mudar a nossa vida são atitudes e comportamentos simples. E a carta para os exilados foi, que inclusive, quando você lê na mensagem, está planos para o futuro. E a gente precisa saber quais eram os planos de Deus para o futuro do povo. Eram bons planos, mas o povo tinha que se alinhar. E aí a carta que o Senhor mandou que Jeremias enviasse para os exilados, contém isso aqui, ó. Esta é a carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos que ainda restavam dos anciãos entre os exilados, aos sacerdotes e profetas, e a todos os exilados que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia. Entre eles o rei Joaquim, a rainha mãe, os líderes do governo e todos os operários especializados e artesãos. Então você percebe aqui que do maior ao menor, do menorzinho até o rei, a palavra era a mesma. Não era diferente para ninguém. Todo mundo precisava disso aqui. A carta foi levada por Eleasa, filho de Safa, por Gemarias, filho de Hilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos, não é de Jeremias, não. É do Senhor dos Exércitos de anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e se estabeleçam aí. Plantem jardins e comam o que cresce na terra. Casem-se e tenham filhos.
Incentivem seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês progridam. Opa! Então o progresso vem de uma família forte? Sim, porque esse é um mandato cultural. É para sermos férteis, fecundos, frutíferos, para multiplicarmos. Isso você encontra lá no inicinho em Gênesis, você encontra logo depois ali do dilúvio, quando o Senhor, ele reafirma isso para Noé. Ou seja, é a mesma coisa, não mudou, e o povo agora está no exílio. Aí o que nós vamos fazer? Vocês vão construir casas, vocês vão fazer jardins, e quando fala jardins, está falando de pomares. Vocês vão plantar pomares, vocês vão casar, vocês vão incentivar seus filhos a casar e a ter filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida, porque de outra maneira vocês vão desperdiçar a vida. Vocês estão desperdiçando a vida. Vocês não estão construindo na rocha, vocês não estão construindo num alicerce firme. E é muito interessante isso aqui, porque as construções, quando você constrói algo sólido, aquilo fica. É interessante, você planta uma mangueira, daqui uns anos, uma jabuticabeira, daqui uns anos você está ali com seus netos debaixo daquela jabuticabeira, chupando jabuticaba. Quer dizer, Deus está falando, você precisa produzir coisas que vão ficar e que vão afetar as gerações. Vocês agora precisam parar e começar a fazer coisas que funcionam, a viver o dia a dia com consistência, focados em coisas relevantes, que são construções sólidas, plantar jardins, quer dizer, pomares, construir famílias fortes, porque não tem nada mais forte do que uma família forte, bem construída em Deus. Uma família que se levanta, a família se levanta num domingo como este e vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. Não tem uma coisa mais incrível do que isso, do que você ver as famílias. Às vezes eu olho nas câmeras e vejo na calçada as famílias chegando ou entrando, eu me emociono. Eu fico emocionada com a cena, como ela é linda. As mães com os pais. Aí, outro dia eu vi um casal que cada criança, com as duas crianças segurando a mãe de cá, o pai de lá, e a mãe de mãos dadas, ou no braço, não, de mãos dadas com o marido, e eles vindo na calçada para entrar na igreja. E eu falei, gente, parece uma coisa comum, mas é uma das cenas mais lindas do mundo. Não tem uma cena mais linda do que essa. Uma família feliz, entrando num domingo pela manhã para adorar o Senhor com seus filhinhos. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Não existe nada mais forte do que isso. Uma família bem construída. E o Senhor, porque uma pessoa, presta atenção, você acha que uma pessoa que está focada numa construção forte, firme, que está plantando um jardim, um pomar, que está construindo família, que está gerando filhos, ela tem tempo para pensar em bobagens? Fala a verdade. Não, fala a verdade, se ela tem tempo de pensar em bobagem. Você acha que antes a pessoa está pensando em bobagem, não deveria ir plantar algumas mangueiras, jabuticabeiras em algum canto? Ela não deveria estar envolvida com uma boa construção? Ela deveria estar em boas construções? É óbvio que não. Imagina se você tem tempo de pensar em bobagens com umas 3 crianças correndo atrás de você.
Se você tem tempo de pensar bobagens, você não tem. Você não pensa bobagens, porque é um menino que já catou aqui. Eu lembro quando estavam os 5 pequenos, você catava um de cá, tinha outro já subindo já, porque criança é igual água. Entra em tudo quanto é lugar. Eles se escondiam. Lembro de um dia que 3 entraram num armarinho de café que a gente tem, ali, tipo uma mesinha de café, e entraram os 3, eles não davam conta de sair, porque ali não cabiam 3 pessoas, 3 crianças. E eu não sei como é que eles se meteram naquilo lá e começou a choradeira, porque um foi tentar fechar a porta, apertou o pé do outro, e eles tentavam sair. Então, pense se você tem tempo para pensar bobagens. E Deus disse, vocês pensaram muitas bobagens e atraíram o exílio para a vida de vocês, vocês não estavam focados na coisa certa. Se vocês estivessem construindo casas, plantando pomares e construindo famílias fortes, vocês não estariam no exílio, porque vocês estariam fazendo a minha vontade, focados em mim. Estou construindo no nome de Jesus, estou plantando em nome de Jesus, porque você está envolvido com algo que vai ficar. Daqui a alguns anos, você planta hoje, é uma sementinha, é uma mudinha. Daqui a uns anos é uma árvore grandona que você está debaixo dela com seus netos, chupando laranja. Olha que cena, né? Qual a última vez que você fez isso com seus filhos, com seus netos, debaixo de uma laranjeira, debaixo de uma jabuticabeira, só ali, aquela coisa, vivendo e contemplando a grandeza do Senhor, sem celular, sem telas, com vento batendo, com um pouco de sol. Qual a última vez que você viveu essa cena? Sem fotografar. Para postar, você pode até fotografar para guardar, mas não a intenção, você vivendo aquele momento. Então o Senhor, Ele nos ensina a viver, e Ele estava dizendo para esse povo, vocês vão aprender a viver no exílio, e isso é o que vocês têm que fazer. Vocês vão incentivar seus filhos a casar e a ter filhos, porque no exílio o que se pensa? Não vou construir nada, não vou plantar nada, não é hora de casar, muito menos vou ter filho no exílio. O Senhor está dizendo, pois agora o que vocês mais têm que fazer é construir. Sim, vocês vão construir na Babilônia, porque a Babilônia não te impede, ela te prepara. A Babilônia não impede ninguém, a Babilônia é um sistema, é o sistema deste mundo. E ela não impede você, ela te prepara. Então, é para criar, é para casar e gerar filhos no exílio, exatamente. Para que vocês se tornem uma força. Porque famílias fortes, bem construídas, fortalecem o lugar. E isso aqui ele fala, estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Porque eu não quero que vocês desperdicem. Lembra que eu li aqui, para que vocês progridam. Como é que a gente progride? Casem-se, tenham filhos, incentivem seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Quer dizer que se eu fizer tudo isso aqui, eu não vou desperdiçar com a minha vida? Sim, exatamente. Estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade da Babilônia. Tudo que eles não queriam é orar pela prosperidade de Nabucodonosor da Babilônia. E o Senhor disse, vocês vão orar, vocês precisam parar e orar ao invés de falar do problema. Se ela estiver bem, vocês também estarão. Então, ao invés de vocês agirem na força do braço, presta atenção, não é na força do braço, é no poder da oração e construindo construções fortes, famílias fortes, pomares que vão servir de sombra e alimento. Sim, acreditem ou não. Olha só, sim, acreditem ou não, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Vocês podem até não acreditar, mas é isso aqui que o Senhor tem para vocês.
Não deixem que os supostos pregadores e os especialistas que estão em toda parte os enganem com suas mentiras. Não prestem atenção nas lorotas que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei. Podem acreditar, é o decreto do Eterno. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nem um único dia antes. Então vocês vão sair, vocês têm 70 anos para construir muitas casas, muitos pomares, plantarem muitos jardins, pomares, casar, ter muitos filhos e netos. Vou aparecer e cuidar de vocês, comprometi trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo. Já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Que maneira de cuidar? Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Mas do jeito que vocês estavam vivendo, vocês não iam ter um futuro bom. Eu bem sei os pensamentos, que é traduzido na NVI, pela NVI, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar. Dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Vou reverter a sorte de vocês, vou trazê-los de volta de todos os países pelos quais os espalhei. É o decreto do Eterno. Vou trazê-los de volta para casa, para o lugar de onde os despachei como exilados. Tenho certeza disso. Eu vou trazer. Mas até que isso aconteça, vocês precisam aprender como é que se vive aqui. Vocês esqueceram. Vocês foram deixando princípios importantíssimos de lado. E o que serviu para eles lá serve para nós agora. Eu creio que nós estamos numa estação de crescimento e progresso. E Deus não vai nos deixar do mesmo jeito. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para aqueles que estão insistindo em agir do mesmo jeito e viver a vida da mesma maneira. Você não vai ficar assim. Papai está dizendo que te ama tanto para deixar você desse jeito. Você não fica feliz? Hã? Então, o papai está dizendo, papai te ama muito. E assim o filhinho, a filhinha do papai não vai ficar. Ponto. Não vai. Nós vamos fazer algo a respeito. Porque assim nós não vamos ficar. O Senhor quer um povo ousado. Um povo que passa no teste do fracasso, mas que tem capacidade de passar no teste do sucesso. Porque tem gente que não passa nenhum dos dois. Tem gente que passa no do fracasso, mas não passa no do sucesso. E nós somos chamados a passar. Eu ainda disse ontem que eu senti muito o meu espírito, sabe? Se nós tivéssemos a ousadia para honrar a Deus como os ímpios têm, para honrar Satanás, estaríamos muito além. Mas o que nós vemos é um calar muito fácil, um se render muito fácil. E Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Ele nos ensina como você cuida das coisas do outro. É um princípio fundamental para te levar para coisas maiores. Como você fala, se você tem palavras de favor ou de maldição. As declarações, as visualizações, que eu vejo que as pessoas vão soltando coisas que são fundamentais, que mudam a vida da gente. E o Senhor me deu
2 palavras proféticas para ontem, e eu vou repeti-las aqui. Nós estamos no mês 9, no mês de uma mudança de estação. E 9 é a duração de uma gestação. Então o Senhor falou muito no meu coração, que ainda neste mês, vai nascer na vida de muitas pessoas, aquilo que elas vêm gerando há muito tempo. Mas é preciso crer nisso, e possuir na vida. É uma nova estação, e é o mês 9. É o fim de uma gestação. O mês de setembro vai ficar marcado na vida de algumas pessoas como o fim de uma gestação, de um tempo que vinha gestando algo. Também o Senhor me levou para Mefibosete, o filho de Jonatas, um príncipe, que por acreditar nas mentiras, né, a família de Saul acreditou em mentiras que Davi queria matá-lo e aquela coisa toda. E quando ficaram sabendo que Saul tinha morrido com os filhos, a família começa a sair correndo e a ama, a babá do Mefibosete, sai correndo naquele desespero e deixa o menino cair. E ele sofre um acidente tão grave nos pés que ele fica aleijado dos pés, deformado. E aí ele fica como um foragido, um príncipe. Viveu como foragido por anos, escondido em Lobdebar, na cidade sem frutos, no lugar sem pasto, no lugar sem frutos. Até que um dia você vê que é o próprio Deus tocando o coração de Davi. Ele quer saber, ele busca saber se ainda tem um descendente de Saul para ele mostrar a lealdade de Deus. Olha que coisa forte. E aí ele fica sabendo logo de Mefibosete, filho do Jonatas, que ele tinha feito uma aliança. E olha que coisa incrível. Da noite para o dia, de um dia para o outro. Eu sempre digo que um dia de favor pode mudar anos da sua vida. A carruagem real chega em Lodebar, na cidade sem frutos. Pega um príncipe, mas que vive como uma pessoa, um miserável, como ele mesmo se apresentou, como um cão morto, a mentalidade do cão morto. E ele é levado para Jerusalém, o lugar alto, e é colocado à mesa do rei. E estando à mesa do rei, aquela deformidade desaparecia, ninguém podia ver. E é restituído todo o patrimônio, tudo que pertenceu ao seu avô. De um dia para o outro, a vida de Mefibosete mudou completamente. Ele foi tirado da cidade sem frutos. E eu acredito que é isso que o Senhor vai fazer na vida de algumas pessoas. Uma mudança muito grande. Ele vai tirar dessa cidade sem pasto, dessa cidade sem frutos, sabe? E vai levar para esse lugar alto, e vai trazer restituição, e você vai se sentar à mesa do rei, e essa deformidade, que a deformidade aqui representa o pecado, as marcas do passado, ficam escondidas e ninguém vê, e você pode ocupar o seu lugar, que é direito, mas que ele tinha abandonado, porque nem acreditava que aquilo era possível. Sabe, levante-se com fé, porque quando o povo de Deus se levanta com fé e acredita na verdade da palavra, dá condições para a vida mudar. Deus colocou muito forte no meu coração, ainda não sei como que isso vai ser, ninguém da minha família sabe, vai saber agora, ninguém mesmo, porque quando o Senhor estava me dando essa palavra para o encontro jovem, o Senhor começou a falar ao meu coração, que eu ainda não tinha feito um trabalho de jejum forte ali em Quissime, na nossa igreja em Quissime. E o Senhor trouxe, ele disse, é preciso um despertar de forma geral nas pessoas.
E ele me levou exatamente para aquela referência. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou sarar a terra. E o Senhor colocou no meu coração, faça um trabalho, um jejum, pega essa quarta-feira que vem e faça um trabalho. Deixa eu te direcionar, eu quero curar a terra, eu vou despertar pessoas, eu quero curar a terra das pessoas, eu quero curar a vida, a terra quer dizer a vida das pessoas, seja aqui, seja lá, onde for, é preciso um clamor, e o Senhor me trouxe aquela palavra, procurei alguém que estivesse na brecha, mas eu não encontrei, e foi por isso que o povo foi para o exílio. Então, quando você percebe, na hora ele me trouxe, às vezes você pode se achar pequenininho, mas quem sou eu para fazer isso, aquilo? E o Senhor está dizendo, tudo que eu preciso é de alguém disponível para clamar, para jejuar, para invocar o meu nome, para buscar-me com toda a força. O que eu li aqui? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, ainda não sei como Deus vai fazer, mas sei de uma coisa. Quarta-feira eu vou fazer um jejum e nós vamos clamar. É um jejum para despertar, é um jejum para sarar a terra. A vida de pessoas precisam ser despertadas para a vida que o Senhor as gerou para viver. Não uma vida pequena, amargurada, cheia de sentimentos e medos. Não, uma vida baseada na verdade. Pode ver que a carta para os exilados não fala de medo, vocês vão temer isso ou aquilo, ou vão parar a vida. Não, vocês vão se levantar, vocês vão construir, vocês vão construir casas, quer dizer, patrimônio, famílias, plantar pomares, fazer jardins, vocês vão se envolver com coisas produtivas, vocês vão me buscar e dar testemunho da minha palavra, com famílias fortes, com casas bem construídas, com jardins maravilhosos, com pomares carregadinhos de frutos. É assim que vocês vão viver. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Então se levante e tome essa decisão, é hora de despertar. Você quer que coisas novas nasçam na sua vida? Você quer construir algo sólido? Você quer sua terra sarada, curada? É hora de se levantar, é hora de você se levantar. Vamos nos levantar, vamos nos colocar na brecha, por nossas famílias, por nossa nação, por nossos filhos biológicos e espirituais, por pessoas que nós nem conhecemos, mas nós vamos clamar por elas, e Deus vai sará-las, Deus vai curá-las. A igreja é a cabeça, e quando a igreja se levanta, Deus está à procura dos improváveis, daqueles improváveis que simplesmente se levantam e param de viver de forma comum e começam a viver de forma extraordinária e grandiosa. Nós não temos nada melhor para fazer. O Deus falou isso claramente, vocês não têm nada melhor para fazer do que me buscar em primeiro lugar de todo o coração, construir casas, famílias, plantar pomares. Vocês não têm nada melhor para fazer. Porque se vocês me buscarem e construírem famílias fortes e se envolverem com as construções certas, vocês vão construir uma grande vida e vocês não vão desperdiçar com a vida de vocês. Eu quero vê-los debaixo de árvores carregadinhos de frutos que vocês plantaram. Eu quero ver vocês morando em casas bem estruturadas. Eu quero ver seus filhos, como o Salmo 127 fala, correndo ao redor da sua mesa. É isso que eu quero. Deus está nos chamando para a volta, ó. Volta. Volta para o que sempre funcionou. Não viva como subcultura. A cultura desse mundo. Nem o ímpio está aguentando mais.
E cabe a todos nós nos levantarmos e nos colocarmos na brecha, como famílias fortes, homens e mulheres que temem a Deus, que simplesmente se colocam lá, à disposição de Deus. Quantas vezes num jejum, eu simplesmente orei, clamei, e de repente eu só sentei e meditei, e visualizei, e dizia repetidas vezes: eu te amo, Jesus, obrigada, obrigada. Às vezes tudo que você tem que fazer é sentar, meditar em tudo que Ele já fez, em tudo que Ele vai fazer, e dizer: eu te amo. Para de complicar as coisas. Para. Eu sinto um grito do Espírito Santo. Para de complicar as coisas. Ele quer ver essas famílias, essa cena bonita, vindo num domingo pela manhã para adorá-lo. Chega de complicar. Acreditem ou não, foi o que foi dito. Esta é a mensagem do Eterno. Espírito Santo, eu sei que está aqui. Eu posso não saber tudo e não sei mesmo do que vai fazer aí para frente, mas eu sei de uma coisa. O Senhor está clamando: volta. Volta para o que sempre funcionou, volta. Volta para o que sempre funcionou, volta. Volta. Vamos voltar às construções firmes e maduras. Vamos voltar para a mesa. Vamos voltar para as orações simples, mas sinceras e profundas. Vamos construir casas. Vamos plantar nossos pomares. Vamos fazer jardins. Vamos ter filhos, incentivá-los a casar e a ter filhos. Tudo coisas simples que sempre funcionaram. O Senhor está dizendo: saia dessa vida complicada, vazia, cheia de ilusões. Aliás, está escrito: abandonem suas ilusões e fantasias e venham para uma vida de verdade. Eu oro, Senhor, para um despertar aqui. Eu oro para que o Senhor venha despertar a tua igreja, o teu povo aqui em todo lugar, passando o teu sangue, toca os corações, motiva, levanta, desperta, sacode, tira as vendas, tira o argueiro, tira a cegueira, põe luz nas trevas, tira o agravo dos ouvidos, dá clareza, coloca temor, sacode, movimenta, Senhor, que essa pessoa seja agitada da maneira certa, sacudida. Eu penso que o Senhor está sacudindo, é um sacudir do Espírito. Eu sei que o Senhor está dizendo: solta esta vida pequena, solta as ilusões e fantasias, se voltem para mim. Abençoa, Deus. Toca os corações profundamente. Vai sacudindo o Espírito Santo. Vai sacudindo, vai mostrando o que cada um não está vendo. Vai revelando. Vai dando a clareza, Senhor. Fala, porque estamos aqui para ouvir. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo esta reunião, eu a consagro ao Senhor, eu a entrego nas tuas mãos e tomo posse de uma manhã transformadora, de decisões, de renovo, de uma volta. Eu consagro ao Senhor. E que nenhum consiga viver da mesma forma, mas que saia daqui, Senhor, como eu disse ontem. Começa mexendo do seu jardim, você não tem, faça um vaso.
Começa plantando, começa assim, começa com o que você tem. Começa, foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Começa. Saia do lugar pequeno em que você está e comece a se envolver com coisas que realmente têm valor. Às vezes eu vejo gente, Senhor, esperando o que eu não sei. Nós não temos nada melhor para fazer do que parar e tirar essas coisas inúteis, esses pensamentos inúteis, esses sentimentos inúteis, ações inúteis que não são eficazes, e nos envolvermos com uma vida simples, mas na verdade é profunda, é sólida e é o que funciona. A orientação do Senhor para os exilados continua sendo a mesma para todos nós. Vocês estão pensando, porque eles estavam pensando só em política, eles estavam pensando só na volta, no que ia acontecer, alguém ia aparecer, Deus ia fazer não sei o quê, o Nabucodonosor ia morrer, ia acontecer, e o Senhor disse, não, vocês vão tirar o olhar da volta, da queda do Nabucodonosor, que eles só pensavam nisso, as profecias mentirosas eram que o Nabucodonosor ia cair, Deus ia esmagar, e o Senhor estava dizendo, não, vocês vão tirar o olhar de tudo isso, e vai colocar em mim, e vai começar a construir algo firme, saudável. Porque a Babilônia não te impede, não impede nada, mas ela te prepara para o futuro. Oh Deus, porque enquanto eles estavam em Judá, eles estavam preocupados com coisas tão fúteis, e agora o Senhor disse, chega de desperdício de vida, eu levei vocês para o exílio, para que vocês comecem a viver uma vida sem desperdícios, por incrível que pareça, no exílio, o exílio serviu para parar com os desperdícios de vida. Eu oro, Deus, para que hoje a palavra entre de forma revelada nos corações, e que nenhuma pessoa consiga ficar da mesma maneira, porque há um chamado para uma vida nova, e o Senhor não nos quer do mesmo jeito, no mesmo lugar. Assuma esta reunião, passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos, guia-nos, dá graça para todos, aqueles que estão há dias já sem uma noite inteira de sono, aumenta a graça sobre eles e recompensa-os poderosamente. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Assuma o trabalho e se manifesta poderosamente. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador.
Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.